Olá, alunos! Aqui o professor Jaime, professor de língua portuguesa de vocês. Como estão vocês em tempo de quarentena? Não descuide, não deixe de estudar, não deixe de estar relembrando tudo que nós vimos até o início da quarentena, porque vai ser necessário vocês trazerem esse aprendizado, essa rememorização dos conteúdos para quando voltarmos às aulas. Aqui eu tenho um novo conteúdo para você, não é? Que na realidade é uma revisão, argumentação. Nós estávamos trabalhando com isso em sala de aula. Você está preparado para relembrar? Vamos lá? O argumento. Todo argumento procura convencer, propondo ou impondo ao receptor uma interpretação particular de quem produziu esse argumento. A interpretação é particular, é de cada um que vai tomar conhecimento do argumento, levando em consideração que ele tem um objetivo: convencer, propondo ou impondo aquele que vai interpretar algo. E essa interpretação é particular de cada um. Todo argumento visa defender uma tese ou rejeitá-la. E se o argumento não estiver defendendo, automaticamente ele vai estar rejeitando a tese. Os textos argumentativos não se confundem com os textos informativos. Os textos informativos, eles apresentam geralmente ideias que não são geralmente expostas com o objetivo de convencer. O texto informativo ele é assim, ele quer informar, ele não quer convencer. Mas já os textos argumentativos têm esse propósito de convencer. Ok? Quais são as partes do argumento? A tese e os argumentos. A tese é um ponto de vista que vai ser sustentado, é o objeto da demonstração. Os argumentos são elementos abstratos que serão apresentados em ordem crescente para sufocar qualquer possibilidade de antítese, qualquer possibilidade de argumentos contrários à tese que alguém está sustentando com os argumentos próprios, tentando convencer. Então, eles são elementos abstratos, geralmente apresentados em ordens crescentes de importância, para ir sufocando qualquer possibilidade de antítese. Os tipos de argumentos. Os argumentos podem ser apresentados na forma de fatos, exemplos, citações de autores ou peritos reconhecidos, ou dados. Então, esses são os tipos de argumentos. Eles vão vir sempre com essa base. Isso fortalece o argumento quando se apresenta fatos, exemplos, citações de autores ou peritos reconhecidos, quando se apresentam dados estatísticos, planilhas. Isso vai provar a validade da tese, é um indício a mais favorável para provar a validade da tese. Uma observação aqui: a depender da finalidade da tese, de ser defendida ou rejeitada, e do auditório, aquele que está ouvindo, que está lendo, que é o telespectador, pode ser acrescentado aos argumentos apelos emocionais, ok? Então, aquele que está argumentando, o orador pode usar de apelos emocionais para convencer quem está ouvindo, o ouvinte, o receptor. Aqui nós temos uma tabela das funções e características dos argumentos. Então, função do argumento: procurar convencer. A característica é o predomínio do presente ou do passado, jamais do futuro. Ok? Função do argumento: apresentar ou defender uma tese ou ponto de vista. Esses argumentos assim, com essa função, ele tem a característica de desenvolver ideias ou argumentos. Bom, argumento com a função de, quando ele é polêmico, ele tem a função de tomar partido contra ou a favor de uma pessoa, de um grupo ou de uma instituição e suas ideias. Então, logo, a característica desses argumentos que têm essa função é o uso de oposições, de antíteses e de frases claras e definidas. O argumento com a função de propiciar ao orador intervir em seu próprio discurso, o orador fará isso, né, dentro do argumento, usando os pronomes de primeira pessoa do singular, eu, e pronome de primeira pessoa do plural, nós. Ok? Essas são as características
temos que observar nesses argumentos. Tese e argumento. Aqui eu tenho um resumo. Em um texto argumentativo, aquele que escreve apresenta uma tese justificando-a com a ajuda de argumentos. Não é? A tese é a ideia que quer defender. Não é? Então, esses argumentos são interligados de maneira lógica à tese que querem justificar. Argumentos e teses têm que estar interligados, afinados, não podem destoar, não pode, porque caso isso ocorra, não é, o argumento se torna uma antítese, ou seja, ele se torna contrário à tese se ele tiver algum tipo de fragilidade. Eles, argumento e tese, são igualmente interligados uns aos outros. Aqui eu tenho um exemplo de tese e argumento. Bom, é preciso incentivar o cinema brasileiro porque temos produções de excelente qualidade e porque, sem incentivo oficial, seria esmagado pelas superproduções americanas. Bom, a nossa tese é preciso incentivar o cinema brasileiro. Isso é incontestável, é a nossa tese. Bom, porque temos produções de excelente qualidade. Esse é o primeiro argumento. Tá? Segundo argumento. E porque sem incentivo oficial seria esmagado pelas superproduções americanas. Esse é o segundo argumento. Bom, neste exemplo, os dois argumentos estão ligados à tese pela conjunção subordinada porque, né? Porque essa conjunção vai logo depois dela, vai ser apresentado o quê? A causa. A causa de que é preciso incentivar o cinema brasileiro. Então, porque, né, a conjunção subordinada, temos produções de excelente qualidade. Esse é o primeiro argumento. Então, a conjunção subordinada, ela exprime a causa, a primeira causa. A segunda, e porque, sem incentivo oficial, seria esmagado pelas superproduções americanas. Esse é o segundo argumento. Bom, nós temos aqui, e, a conjunção e, que é uma conjunção coordenada, que equilibra os dois argumentos, o primeiro e o segundo, né? Deixa eles em coordenação, defendendo a tese de que é preciso incentivar o cinema brasileiro. Você entendeu tudo o que dissemos aqui agora? Então, eu quero dizer para você, muita atenção e bom estudo. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!